Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nessa aula de hoje, que já estou deixando aqui gravada, nós vamos fazer a correção do testezinho de redação de vocês, tá certo? O teste já foi corrigido, então já estou com as notas aqui. E aí agora eu vou fazer uma correção comentada aqui, para também tirando algumas dúvidas, que talvez vocês tenham ficado aí ao longo do processo. Bem, o nosso teste teve como temática o texto dissertativo argumentativo, que foi um texto que nós trabalhamos exaustivamente nas nossas aulas, Então a gente já estudou muito todas as características desse texto, nós fizemos atividades de análise e interpretação de texto dissertativo argumentativo. Por conta disso, eu estava muito tranquila em relação ao desempenho de vocês, porque não era nada novo, A gente já tinha visto tudo e discutido, todas essas questões aqui. Então, vamos lá. Primeira questão. Na primeira questão, vocês deveriam fazer o seguinte. Ela diz, deixa eu aumentar um pouquinho a nossa visualização aqui. Então, a primeira questão, ela diz, considerando a estrutura do texto dissertativo argumentativo, descreva as principais características das três partes desse texto, destacando a sua função para a construção do sentido. Então, nessa primeira questão, o que vocês teriam que fazer, basicamente, era dizer quais são as principais características da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, E, automaticamente, à medida que fosse explicado quais são as principais características de cada parte do texto, nós já teríamos também um pouco dessa função que eles exercem na construção do sentido, tá? Professora, por que era para falar sobre introdução, desenvolvimento e conclusão? Porque aqui está falando que era para dizer características das três partes desse texto. E as três partes são essas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos lá. Características da introdução. Nós podemos dizer que a introdução é o início do texto. Momento de apresentação do tema. Então, é o início do texto. É o momento de apresentação do tema que será discutido e também de apresentação da tese, ou seja, do ponto de vista de quem escreve, Isso é a tese, o ponto de vista. Qual a sua função para a construção do texto? A introdução. Então, a introdução ela é extremamente importante para o nosso texto, tendo em vista que nela vai se apresentar a principal discussão do texto inteiro. É na introdução que a gente vai apresentar o tema, que vai ser o nosso problema, e é na introdução também que a gente vai apresentar a nossa tese. E como a gente já falou, a tese, que é o ponto de vista que a gente vai defender no texto dissertativo argumentativo, é da tese que vai depender todo o nosso texto. Portanto, se eu não tenho uma introdução bem feita, se eu não tenho uma introdução que esteja bem estruturada ali em explicar qual é o tema e qual é a minha opinião sobre ele, isso vai comprometer todo o restante do texto. Por isso que a introdução é tão importante no momento de construção aí. Tranquilo? Então, quem respondeu qualquer coisa próximo disso, teve sua resposta considerada correta, tá bom? Agora vamos lá para a questão do desenvolvimento. O que é que eu faço no desenvolvimento? Relembrando aqui o que a gente já viu. O desenvolvimento é o momento que eu vou aprofundar no tema que eu apresentei na minha introdução. Esse é um momento muito importante, gente, para o texto, porque a principal função do texto dissertativo argumentativo é você convencer quem está lendo o seu texto da opinião que você defende. E esse momento de convencer o leitor, ele acontece no desenvolvimento. Então, é no desenvolvimento que eu vou apresentar argumentos que vão convencer o leitor a respeito da minha opinião. Por isso que ele é tão importante. Então, para formular uma resposta aqui para a gente,
características do desenvolvimento e sua importância para a construção do sentido. Então, o desenvolvimento é quando aprofundamos no tema proposto, através de dados, exemplificações e argumentos. Desenvolvimento. Tá aqui a resposta, né? Quando aprofundamos no tema proposto, através de dados, exemplificações e argumentos. O desenvolvimento é de extrema importância, né? Tendo em vista que é o momento de convencer o leitor a respeito da opinião que se defende. Essas são as características e importância dessa parte do texto. E por último, finalmente, a conclusão, né? O fechamento do texto. É o momento que a gente pode retomar a temática principal e também é o momento em que nós vamos apresentar alguma proposta, né, de solução para o problema que discutimos ao longo do texto, né? Qual a importância da conclusão para a construção do sentido? Ao longo do meu texto, eu vou apresentar, quando eu vou dar a minha opinião, né, sobre o assunto, o problema que está sendo debatido, eu vou, em seguida, apresentar argumentos que justifiquem essa minha opinião, mas eu também posso dizer, né, à medida que eu vou apresentando os argumentos, eu posso dizer, né, olha, então eu acho que essa questão, ela poderia, ela está no caminho errado porque ainda não foi feito isso e isso, né, porque ainda falta tomar essa ou aquela atitude. A conclusão é o momento em que eu vou dizer quais são essas atitudes, né? Quais são essas coisas que nós ainda precisamos fazer para solucionar aquele problema. Então, ela está inteiramente relacionada com todo o restante do texto, né? Partindo, gente, daquela ideia de que no texto dissertativo argumentativo eu sempre vou falar sobre um problema social, então, problemas sociais pedem soluções. E a conclusão é esse momento de trazer uma solução. Portanto, ela é muito importante para todo o texto, tá bom? Então, é a finalização do texto, né? Vou colocar aqui, é o momento de breve retomada da ideia principal. Que a gente faz isso de maneira bem breve mesmo, né? A gente não demora muito tempo retomando a nossa ideia, porque a gente já usou um texto inteiro para debater sobre ela. Então, breve retomada da ideia principal. Então, é na conclusão que apresentamos propostas de solução para o problema discutido. Fechando a temática proposta. O que eu estou dizendo com isso aqui é que, na conclusão, a gente não deixa nada em aberto, né? A gente finaliza as discussões que nós iniciamos ao longo do texto. Beleza? Então, era só isso mesmo que vocês tinham que responder nessa primeira questão, dizer essas características mais gerais aí de introdução, desenvolvimento, conclusão. Era bem simples nessa primeira questão e nós vimos essas características muitas vezes nas nossas aulas, né? Então, quem respondeu, né, qualquer coisa parecida com isso aí, né, pode considerar a questão correta. Vamos para a nossa questão 2. Pensando na questão da linguagem, o que significa afirmar que o texto dissertativo argumentativo faz uso de uma linguagem a um só tempo dissertativa e argumentativa? E quais efeitos de sentido isso provoca no texto? Bom, quando eu estava explicando características gerais do texto dissertativo argumentativo, eu me lembro muito bem de ter usado um momento, né, para explicar para vocês exatamente o que é que significa eu dizer que um texto é dissertativo argumentativo. O que vocês precisariam para responder essa questão? Bom, vocês precisariam pensar no significado dessas duas palavras. O que é um texto dissertativo? O que é um texto argumentativo, né?
o que é uma linguagem dissertativa, o que é uma linguagem argumentativa, e quando eu junto essas duas coisas, o que é que dá? E aí, gente, eu expliquei para vocês que dissertar significa falar sobre alguma coisa, né? Sempre que eu estou expondo algum tema, sempre que eu me dedico a falar sobre alguma coisa, eu estou dissertando. Então, o que eu estou fazendo com vocês nesse momento aqui é uma dissertação, porque eu estou falando sobre um assunto. Isso é dissertar. Por sua vez, argumentar significa usar a linguagem de maneira que você convença a pessoa que lhe escuta a respeito do que você está falando. Então, quando eu digo que um texto ele é dissertativo argumentativo, que o texto usa uma linguagem a um só tempo, que quer dizer, ao mesmo tempo, dissertativa e argumentativa, então eu estou dizendo que o texto dissertativo argumentativo, ele é tanto um texto que expõe uma temática, que fala a respeito de um assunto, quanto um texto que faz uso de argumentos para a defesa de um ponto de vista. Então, isso é o texto dissertativo argumentativo, beleza? Então, o que é que significa afirmar que o texto dissertativo argumentativo faz uso de linguagem ao mesmo tempo dissertativa e argumentativa? Significa que é um texto Então, significa que é um texto no qual nós teremos tanto a exposição de um tema, dissertação, falar sobre alguma coisa, quanto a defesa de um ponto de vista através de argumentos, que é argumentação. Então, quais efeitos de sentido é que isso vai provocar no texto? Os efeitos é que no texto argumentativo eu tanto vou me informar, né, sobre algum assunto, quanto vou consultar, né, ter acesso, no caso, a alguns argumentos que permitem, argumentos que se relacionam com aquele assunto. Então, eu vou ter essas duas possibilidades aí quando eu leio um texto argumentativo ou quando eu escrevo um texto argumentativo, eu vou ter as possibilidades tanto de expor algum assunto quanto de treinar a minha argumentação sobre aquele tema, beleza? Então, os efeitos de sentido que provoca no texto é exatamente isso. Vamos formular aqui. Como efeitos de sentido, o texto, eu vou nem botar essa palavra aclarar, mas estimulará, né? Uma palavra melhor. Estimulará o conhecimento e exposição a respeito de um tema, bem como a formação de uma opinião, porque se eu vou ter um argumento, eu preciso ter uma opinião formada, né? Eu não vou argumentar simplesmente por nada, sem ter algo em que argumentar, então eu preciso primeiro formar uma opinião. Então, estimulará o conhecimento e exposição a respeito de um tema, bem como a formação de uma opinião e de argumentos que se relacionem com ela. Se relacionem, no caso, com a opinião. Beleza? Então, era isso, né, que vocês precisariam dizer nessa questão 2, que aqui, quais são os efeitos que traria, então, o texto dissertativo argumentativo, essa linguagem dissertativa e argumentativa. A questão 3, vocês precisariam pensar sobre a argumentação, né, diretamente sobre a argumentação. Então, quais são qual a importância da argumentação no texto, como é que a gente faz isso? Era isso que vocês precisariam refletir aqui na questão 3. A letra A já pergunta, por que a argumentação é importante dentro desse tipo de texto? Ora, gente, de novo, a principal função do texto dissertativo argumentativo é convencer alguém a respeito da opinião que eu estou defendendo. Eu só posso convencer através de argumentos, né? Então, é por isso que a argumentação é importante. Por que é importante? Porque a principal função
colocar a principal função, porque isso pode ser até questionado, mas eu vou colocar porque uma das funções, né, fica melhor assim, uma das funções do texto dissertativo argumentativo, bem, olha só, isso é como letra que sou, né? Mas tudo certinho. Então, porque uma das funções do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor a respeito de uma opinião. Pronto, só precisava isso aqui, né? A gente pode elaborar melhor essa resposta? Podemos. Então, convencer o leitor a respeito da opinião que é defendida pelo autor, essas, né? Ficaria uma boa elaboração também. Mas, em síntese, é isso. Eu escrevo o texto dissertativo argumentativo para convencer quem está lendo que a minha opinião é correta. Eu só faço isso através de argumentos. Então, por isso que a argumentação é tão importante para esse tipo de texto. Letra B. Quais recursos o autor de um texto dissertativo argumentativo pode utilizar para servir como base e fortalecer a sua argumentação? Bom, eu mencionei para vocês que no texto dissertativo argumentativo eu não posso simplesmente dizer assim: bom, a minha opinião é isso porque sim. Eu acho isso porque eu acho isso, porque minha mãe me ensinou isso, porque eu aprendi assim na escola. Essa argumentação é muito fraca, essa argumentação não convence ninguém. Então eu preciso ter uma argumentação que seja sólida, que esteja bem estruturada. Quais recursos eu posso utilizar para isso? Então eu posso utilizar dados estatísticos, já mencionei para vocês várias vezes. A gente pode utilizar os dados estatísticos, que eu vou mostrar ali, olha, o que eu estou falando está mesmo correto, o que eu estou falando faz mesmo sentido, porque olhe para esse dado aqui que está mostrando como essa situação é preocupante. Se eu estou falando de pandemia do Covid-19, então eu estou falando ali que o Brasil hoje tem uma situação preocupante. Aí eu vou lá e trago um dado de número de mortes, de número de infectados. Então, esses dados vão mostrar para mim, ó, tô certo mesmo, é preocupante a situação do Brasil, né? Então, dados estatísticos, notícias veiculadas em jornais e revistas de circulação, de ampla circulação, né? Porque também não adianta assim, ser um caso que aconteceu dentro da casa da minha avó, que aconteceu na minha rua, que aconteceu com meu primo. Não, tem que ser um caso conhecido de muitas pessoas. Então, notícias veiculadas em jornais e revistas de ampla circulação, que muitas pessoas tiveram acesso a essa informação, citações de pessoas especialistas no assunto. Então, vou lá e faço uma pesquisa para ver pessoas que estudaram sobre isso, o que é que elas falaram sobre esse assunto, trago essa citação, fortaleço ali a minha argumentação, beleza? Então, são alguns recursos que podem ser utilizados para fortalecer aí a argumentação do texto dissertativo argumentativo. Passando agora para as próximas questões, existia um texto aqui, né, que tinha esse título, Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil, e aí nós vamos passar aqui para as perguntas. Vocês precisariam dizer qual o tema do texto. Vamos estabelecer, gente, estratégias de leitura aqui. Se eu pergunto aqui, eu tenho a questão 4, que é qual o tema do texto, e a questão 5, que é qual a tese apresentada no texto. Eu já sei que o tema vai ser o problema, que vai ser o mote do meu texto aí, que vai aparecer na introdução. É sempre na introdução. Eu não posso ter um tema que aparece na conclusão. Não existe isso. Então tem que estar na introdução. Do mesmo jeito, quando eu pergunto qual é a tese apresentada no texto, eu já sei que a tese é a opinião que eu vou defender ao longo do texto. Se todo o meu texto depende da minha opinião, então a tese também só pode aparecer na introdução. E a gente já estudou a estrutura da introdução, a gente já sabe que ela vai estar lá. Então, se eu tenho questão 4 e questão 5 perguntando qual o tema e qual a tese, e elas estão na introdução, eu vou para a minha introdução ler, obviamente. Pego aqui minha introdução e vou ler. Diz assim: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim,
É lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, olha só, nesse parágrafo de introdução aqui, eu consigo observar sobre o que esse texto vai falar. Esse texto ele começa fazendo referência a um filme. Aí, lembrando aquela aula que a gente teve de tipos de introdução, a gente já pode dizer que seria uma introdução por alusão cultural, né? Porque está fazendo referência a um produto cultural, né? Mas nesse teste eu não perguntei isso para vocês, é só uma informação a mais aqui. Mas quando eu leio esse parágrafo, e aí se eu pergunto sobre o que esse texto fala, eu não vou dizer que esse texto fala sobre o filme Cine Hollywood, né? Embora apareça aqui, mas eu não vou dizer que essa é a temática principal. Eu posso dizer aqui, ó, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas, tal. Então, eu tenho aqui o meu tema. O tema do texto é esse. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esqueci de sublinhar aqui, no Brasil. Então, esse é o tema do meu texto. Que é só a principal coisa que eu vou falar sobre ele, né? Nesse caso aqui, gente, coincidiu de o tema ser igual ao título, Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Mas nem sempre, né? A gente precisa se lembrar que tema é uma coisa, título é outra coisa. Então, título é o que apresenta o texto, né? A primeira linha ali do texto, a primeira informação que eu vejo quando eu olho para a página. E o tema, o tema já é uma coisa diferente, né? O tema é sobre o que aquele texto fala. Nesse caso aqui, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Beleza? Então, essa é a resposta da minha questão 4. Se eu venho aqui e para saber a tese. A tese, gente, é a opinião que a pessoa vai dar sobre isso, né? Ele já está dizendo que a democratização do acesso ao cinema no Brasil enfrenta problemas. E aí eu venho para essa parte final, ó. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Ponto. Aqui eu tenho a minha tese. Beleza? É essa aqui, que está realçada em amarelo. Então, a tese que essa pessoa apresentou é que a postura do Estado, a negligência das empresas, contribuem para que a democratização do cinema no Brasil seja um problema. Tranquilo? Uma dica para vocês. A tese quase sempre, mas quase sempre, vem no finalzinho do primeiro parágrafo. Quase sempre. Por quê? Porque eu tenho uma regrinha, né, de estrutura para seguir. Então, primeiro eu tenho que apresentar o meu tema, eu tenho que dizer por que esse tema é um problema, né? Aí na tese, que eu vou dar minha opinião, isso vem depois que eu apresentei o tema. Então, olha só, aqui ele apresentou o tema, né, disse já por que é um problema, o Brasil enfrenta problemas, e aí é que vem a opinião dele sobre por que o Brasil enfrenta problemas. Beleza? Então, gente, é uma dica, né, que eu vou reforçar aqui para vocês. Se eu tá perguntando tema e tese, eu sei que tema e tese é no primeiro parágrafo, eu nem preciso ler o restante do texto, eu só preciso ir para o primeiro parágrafo, né, para responder. É óbvio que aqui vocês iam precisar ler o texto inteiro, até por causa das outras questões, mas assim, eu não preciso, se eu preciso encontrar a tese, eu não vou lá para a minha conclusão para procurar a tese. Não, eu vou para o primeiro parágrafo, vai estar lá, beleza? Na questão 6, perguntava, né, quais argumentos o autor faz uso para defender o seu ponto de vista? Aí eu vou e me pergunto, onde é que eu vou ter argumento no texto? Eu tenho argumento na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão? Eu só tenho argumentos no desenvolvimento. Então, se a questão me pergunta quais são os argumentos e eu preciso encontrá-los dentro do texto, eu não preciso olhar a introdução, não preciso olhar conclusão. Eu preciso vir aqui para o desenvolvimento, e eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento aqui, são neles que estão meus argumentos. Eu não vou fazer a leitura aqui, para a gente ser um pouquinho mais breve, mas quando a gente lê esses 2 parágrafos aqui, nós vamos encontrar os argumentos que o autor, né, a pessoa que escreveu aqui, no caso o Daniel Gomes, né, que escreveu aqui, ele utiliza para reforçar a tese dele. Uma coisa que vocês precisam observar. Os argumentos
sempre estão relacionados com a tese. Se não estiver relacionado com a tese, o texto é mal escrito. Porque, veja bem, se eu preciso convencer a pessoa, o argumento é para convencer, eu vou convencer da minha opinião, e a minha opinião eu dei na tese, então tem que estar relacionado. Eu posso achar os argumentos mais facilmente se eu volto na tese e vejo o que é que ele apresenta como opinião aqui, né? Ele diz, a postura do Estado e a negligência das empresas. Opa, então eu vou nos meus argumentos procurar sobre isso, né? Sobre algo que remeta à postura do Estado e algo que remeta à negligência das empresas. Nesse parágrafo aqui, o que é que a gente vê, ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Isso se relaciona com postura do Estado, então falta política pública, né? Aí vem dizendo aqui, que não fomenta o contato a classes poucos privilegiadas, né? A questão do cinema, mas tudo isso a gente resume em ausência de políticas públicas efetivas para democratizar o acesso ao cinema do país. Pronto. Ele já trouxe aí o primeiro argumento, né, que se relaciona diretamente com postura de Estado. Então, olha só, a gente pode responder abrangendo mais essa resposta. Eu vou digitar essa resposta aqui, para a gente abranger mais, né, que está relacionada ali com o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto. Então, a gente pode responder ausência de políticas públicas, né, evidenciada pela passividade do Ministério. Isso aí tudo são informações lá do texto, viu, gente? Evidenciadas, né, pela passividade do Ministério da Cultura em promover ações de democratização do acesso ao cinema. Então, é o primeiro argumento que ele usa. Voltando aqui para o nosso texto, no segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente vê aqui a negligência das empresas, que foi um sinalzinho que ele deu para a gente lá na tese, né? E aí, aqui nesse parágrafo, ele vai falar sobre como as empresas são elitistas, né? Tá aqui, a negligência das empresas e tal. Aí, aqui, postura capitalista, prioriza os ganhos financeiros. Tá vendo? Uma postura capitalista que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema exerce, né? Então, às vezes os preços são muito caros e tal. Esse é o segundo argumento que ele usa aqui, né? Que as empresas, além disso, vou botar aqui, além disso, as empresas do setor são muito elitistas, fornecem preços muito altos de ingressos. Pronto, poderia ser resumido assim, né? A gente vai lá no texto, a gente pode pegar com as expressões do texto mesmo e fica, né, correto, corretíssimo, mas a gente pode resumir aqui na nossa correção dessa maneira, beleza? E a gente vai para a questão 7. Qual a proposta de solução do problema apresentada pelo autor? De novo, gente, eu não vou achar a resolução de problema em introdução, eu não vou achar em desenvolvimento. A proposta vai estar na conclusão. Então, eu venho aqui para a minha conclusão e eu vou ver essa proposta, né? E ele disse aqui, o Ministério da Cultura deve, por meio de amplo debate entre Estado, sociedade civil e, enfim, lançar um plano de democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá aqui. Então, essa seria a primeira proposta, o lançamento, né, de um plano nacional de democratização do acesso ao cinema no Brasil. E se a gente observar aqui, ele também fala, o governo federal deve também, mediante o oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem os custos dos seus ingressos. Então, se reduzir os custos desses ingressos, a gente vai ter aí ingressos mais baratos, mais pessoas poderão acessar o cinema. Então, como proposta de solução, a pessoa que escreveu esse texto colocou que deveria se desenvolver, vamos aumentar aqui a fonte, pronto. Então, deve-se desenvolver
Plano Nacional de Democratização ao Cinema. Democratização ao cinema. Ficou muito grande a fonte, mas ok, né? Esse plano lá, ele fala que deveria se destinar um percentual de ingressos para estudantes de escola pública Pronto. Então, são essas as medidas aqui, ó, que precisa se desenvolver aí esse Plano Nacional de Democratização ao Cinema. Uma parte do dinheiro desse plano deveria ser destinado para ingressos de estudantes de escola pública e o governo deveria fornecer incentivos fiscais que motivassem os empresários a diminuírem os preços dos ingressos. Se a gente observar, com essa conclusão, né, ele resolveu os problemas que ele apontou. Ele apontou, e está tudo bem relacionado, né, na verdade. Na tese, ele disse aqui, ó, que o problema é a postura do Estado e a questão dos empresários do setor, né? No desenvolvimento, como argumentos para isso, ele mostrou, ó, que o Estado é negligente, que faltam políticas públicas que se relacionem à democratização do acesso ao cinema e que os empresários cobram muito caro nos ingressos. E na conclusão ele falou, olha, o Estado, já que não tem políticas públicas, precisa desenvolver um plano aí de democratização do cinema, né, para ampliar o acesso para os estudantes que são mais pobres e também fornecer incentivos para que os empresários possam cobrar ingressos mais baratos. Tranquilo? Então a gente vê que o texto está todo bem alinhado, todo bem organizadozinho aí, né, obedecendo à estrutura. Então esse foi o teste de vocês, gente. É um teste que eu queria que vocês se dedicassem a pensar na estrutura do texto dissertativo argumentativo, mas não puramente por pensar, mas pensar como é que os sentidos se relacionam, né? Como é que essa estrutura contribui para um sentido. Queria que vocês pensassem também um pouquinho a respeito da importância da argumentação e que analisassem um texto dissertativo argumentativo. E foi isso aí, tá bom? Obrigada, então a gente se vê em breve. Tchauzinho.